Se você está começando por aqui, esta é a parte 2 de O Abandono que Gerou Esperança. Recomendo fortemente assistir a parte 1 primeiro, disponível no card acima, para entender como Augusto me deixou na noite de núpcias, sem saber que eu carregava sua filha. A luta para criar esperança, uma criança com necessidades especiais, em uma sociedade que me julgava por ser mãe solteira. O segredo por trás do envelope amarelo e a reviravolta no processo de divórcio. Agora, continuo de onde parei, com o coração na mão e o número do advogado discado. Enquanto a voz feminina do outro lado da linha chama Dr. Mendonça, lembro-me das palavras de Dolores. Isso não é só sobre você, Cida. É sobre o direito da esperança de existir com dignidade. Com uma breve explicação sobre meu caso, marcamos uma reunião em seu escritório. A senhora tem certeza disso? Doutor. Mendonça perguntou, ajustando seus óculos de armação pesada enquanto examinava os documentos sobre sua mesa. Era um homem na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados para trás e um terno impecavelmente passado. Absoluta, respondi, sentada rigidamente na cadeira à frente dele. Haviam-se passado 3 semanas desde que eu fizera aquela ligação do hospital. Esperança agora estava em casa, nosso pequeno apartamento na rua Sapucaí, que Dolores havia reorganizado para acomodar todas as necessidades especiais de um bebê prematuro com danos neurológicos. A senhora entende que estamos falando de uma ação de reconhecimento de paternidade cumulada com pedido de pensão alimentícia, continuou o advogado. O Sr. Mendes provavelmente contestará. Será necessário um exame de DNA, e o processo pode se arrastar por meses, talvez anos. Entendo perfeitamente. E ainda há a questão da casa e da participação na concessionária que o Sr. Mendes inicialmente ofereceu e depois retirou. Podemos incluir isso na ação, alegando que houve uma promessa formal que gerou expectativa de direito, mas será uma batalha ainda mais difícil. Apertei as mãos no colo, tentando controlar o tremor que ameaçava denunciar meu nervosismo. Nunca imaginei que me veria naquela situação, implorando legalmente por algo que deveria ser oferecido voluntariamente, lutando pelo reconhecimento de uma paternidade que deveria ser motivo de alegria, não de litígio. Dr. Mendonça, não estou fazendo isso por mim, expliquei, embora ele não tivesse pedido explicações. Minha filha tem condições especiais. Ela precisará de tratamentos, terapias, cuidados que eu simplesmente não posso pagar sozinha. O advogado assentiu, seu rosto suavizando-se ligeiramente. Eu compreendo, dona Aparecida. E saiba que levarei seu caso com toda a seriedade e dedicação. Se o Sr. Mendes é realmente o pai, ele tem obrigações legais que não podem ser ignoradas, não importa quão longe ele tente fugir. Saí do escritório com uma mistura de alívio e apreensão. A máquina da justiça havia sido colocada em movimento, mas seus resultados ainda eram incertos. Em casa, encontrei Dolores cantarolando para a Esperança, que estava acordada no berço improvisado, seus olhinhos escuros fixos em um móbile colorido que minha irmã havia pendurado. Como foi? Dolores perguntou em voz baixa para não perturbar o bebê. O advogado vai entrar com a ação ainda esta semana. Disse que temos um caso forte. Dolores assentiu, satisfeita. Ótimo. Já estava na hora daquele desgraçado assumir suas responsabilidades. Aproximei-me do berço e toquei suavemente a mãozinha da minha filha. Aos 2 meses de idade, Esperança ainda era menor que um bebê nascido a termo, mas havia ganhado peso e força. Os médicos continuavam cautelosos em seus prognósticos, mas eu celebrava cada pequena conquista. O dia em que ela conseguiu segurar meu dedo, o primeiro sorriso, mesmo que os especialistas insistissem que era apenas um reflexo. A forma como seus olhos pareciam me seguir quando eu me movia pelo quarto. Não sei se estou fazendo a coisa certa, Lola, confessei, observando o rostinho pacífico da minha filha. Parte de mim não quer nada daquele homem, nem mesmo seu sobrenome para ela. Outra parte sabe que preciso ser prática. Você está fazendo exatamente o que uma boa mãe faria. Dolores respondeu, colocando um braço em volta dos meus ombros, colocando as necessidades da sua filha acima do seu próprio orgulho.
Isso é amor de verdade, Cida. As palavras da minha irmã trouxeram lágrimas aos meus olhos. Amor de verdade. Era isso que eu sentia por aquela pequena criatura que havia entrado em minha vida de forma tão turbulenta, trazendo consigo desafios que eu jamais imaginei enfrentar. Um amor tão profundo e incondicional que às vezes me assustava com sua intensidade. Nas semanas seguintes, voltei a trabalhar com os manuscritos da editora, agora num ritmo mais compassado, nos momentos em que Esperança dormia. Dolores havia pedido demissão da escola noturna para ajudar nos cuidados com o bebê, permitindo que eu pudesse me dedicar algumas horas por dia ao trabalho que nos sustentava. Estabelecemos uma rotina que, embora exaustiva, funcionava. Pela manhã, eu cuidava de Esperança enquanto Dolores dava aulas na escola diurna. À tarde, trocávamos. Dolores assumia os cuidados com o bebê enquanto eu revisava manuscritos. À noite, nos revezávamos nas mamadas. Esperança não conseguia mamar no peito devido à prematuridade, o que significava um trabalho adicional de preparar mamadeiras, e nos exercícios de estimulação precoce que a fisioterapeuta do posto de saúde havia ensinado. Era uma vida dura, mas não infeliz. Havia uma satisfação profunda em ver cada pequeno progresso de Esperança, em saber que estávamos, contra todas as probabilidades, seguindo em frente. 2 meses após iniciar o processo, recebi um telefonema do Dr. Mendonça. Dona Aparecida, temos novidades. O advogado do Sr. Mendes entrou em contato propondo um acordo. Meu coração disparou. Que tipo de acordo? O Sr. Mendes está disposto a reconhecer a paternidade sem necessidade de exame de DNA e a pagar uma pensão mensal substancial. Em troca, ele quer que a senhora desista de qualquer reclamação sobre a casa ou a participação na concessionária. Ele quer ver a filha? Ter algum tipo de contato? Houve uma pausa do outro lado da linha. Não, Dona Aparecida. Na verdade, uma das condições é que ele não seja obrigado a ter qualquer contato com a criança. A pensão seria o limite do seu envolvimento. A dor daquelas palavras me atingiu como um golpe físico. Minha filha, minha preciosa Esperança, rejeitada pelo próprio pai antes mesmo de ser conhecida. A pensão, que eu tanto precisava, vinha com o preço de saber que Augusto estava literalmente pagando para se manter afastado. A senhora não precisa decidir agora, continuou o Dr. Mendonça, interpretando meu silêncio como hesitação. Podemos avaliar se vale a pena continuar o processo judicial, que pode resultar em uma compensação maior, mas também pode se arrastar por anos. Qual é o valor da pensão oferecida? Perguntei, odiando-me por ter que considerar aquela transação comercial do que deveria ser um vínculo familiar. Quando ele mencionou a quantia, quase deixei o telefone cair. Era 5 vezes mais do que eu ganhava com as revisões de manuscritos. O suficiente para pagar um bom apartamento, as terapias especializadas que Esperança precisaria e ainda guardar para sua educação futura. Vou pensar e retorno amanhã, respondi, desligando o telefone com mãos trêmulas. Naquela noite, depois que Esperança finalmente adormeceu após uma sessão particularmente difícil de fisioterapia que a deixou chorando por quase 1 hora, contei a Dolores sobre a proposta. É muito dinheiro, Cida, ela comentou, impressionada. Resolveria muitos problemas. Mas vem com a condição de que ele nunca precisa ver a filha. Como vou explicar isso a ela quando crescer? Que o pai pagou para não precisar conhecê-la? Dolores suspirou, servindo-nos 2 xícaras de chá. Talvez você não precise explicar nesses termos. Pode dizer que ele não estava pronto para ser pai, mas garantiu que ela tivesse tudo o que precisasse. Isso não é mentira, eu suponho. Tomei um gole do chá, deixando o calor da bebida me confortar. Mas ainda parece errado de alguma forma. Como se eu estivesse vendendo o direito dela de conhecer o pai. Cida, olha para mim. Dolores pegou minhas mãos entre as suas. Você não está vendendo nada. Você está aceitando o que ele está disposto a oferecer. Dinheiro, não amor. O dinheiro vai ajudar você a dar à Esperança tudo o que ela precisa para ter a melhor vida possível. O amor, bem, isso ela já tem, de você, de mim, das pessoas que realmente importam.
As palavras da minha irmã fizeram sentido, embora o nó em minha garganta não diminuísse. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Mendonça e aceitei o acordo. O reconhecimento de paternidade foi formalizado sem alarde. O nome de Augusto foi acrescentado à certidão de nascimento de Esperança, mas ela continuaria usando apenas meu sobrenome, outra condição que ele havia imposto e que eu, surpreendentemente, não tive problemas em aceitar. A primeira pensão chegou uma semana depois, depositada pontualmente em uma conta bancária aberta especificamente para esse fim. Olhei para aquele montante no extrato bancário, sentindo um misto de gratidão pelos problemas práticos que resolveria e amargura pela forma como tinha sido obtido. No mesmo dia, alugamos um apartamento maior, num bairro melhor, mais próximo aos centros de tratamento que Esperança frequentaria. Compramos equipamentos que os médicos haviam recomendado. Uma cadeirinha especial para dar suporte à sua postura, brinquedos específicos para estimulação sensorial, uma cama mais adequada. Veja só, Esperança, disse a ela enquanto a ninava no novo quarto, decorado com um papel de parede de estrelinhas que Dolores havia escolhido. Agora podemos dar a você tudo o que precisa para crescer forte e feliz. Minha filha me olhou com aqueles olhos escuros e sérios, como se compreendesse muito mais do que seria possível aos seus 4 meses de idade. Pela primeira vez em muito tempo, permiti-me acreditar que talvez tudo ficaria bem. Mas, como já havia aprendido tantas vezes, a vida tem um jeito curioso de desafiar nossas certezas mais confortáveis. Foi numa tarde de domingo, quase 3 meses após aceitar o acordo com Augusto, que a campainha tocou. Esperança tinha acabado de adormecer após sua sessão diária de exercícios, e Dolores havia saído para visitar uma amiga, me deixando sozinha para aproveitar um raro momento de tranquilidade. Abri a porta sem verificar o olho mágico. Um descuido que normalmente não cometeria, mas estava distraída pensando nos manuscritos que precisava terminar naquela noite. Marilda estava parada no corredor, parecendo tão surpreendentemente fora de lugar quanto da primeira vez que a vi no Mercado Central. Usava um vestido simples, mas elegante, e seus olhos pareciam maiores e mais cansados do que eu lembrava. Aparecida, ela disse quase como um suspiro. Desculpe aparecer sem avisar. Fiquei paralisada por um momento, incapaz de processar aquela presença inesperada na porta da minha casa. Uma casa que ela não deveria conhecer o endereço. Como você me encontrou? Foi tudo que consegui perguntar. BH continua sendo pequena para quem sabe procurar. Ela respondeu com um leve sorriso. Posso entrar? Preciso falar com você. Hesitei, mas a curiosidade venceu a cautela. Dei um passo para o lado, permitindo que ela entrasse no apartamento. Está bonito aqui, comentou Marilda, olhando ao redor. Bem diferente do outro lugar. É mais adequado para uma criança, respondi secamente. O que você quer, Marilda? Ela se sentou no sofá sem ser convidada, colocando a bolsa ao lado como se planejasse ficar por algum tempo. Soube do acordo, ela disse diretamente. Entre você e Augusto. Cruzei os braços defensivamente. Como? Quem te contou? Ronaldo. Eles ainda se comunicam. Ela hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Na verdade, mais do que isso. Eles estão com problemas. O negócio que abriram no Rio não deu certo. Estão voltando para BH. A notícia me atingiu como um balde de água fria. Augusto. Voltando para Belo Horizonte. A mesma cidade onde eu criava nossa filha. A filha que ele havia pago para não precisar conhecer. Por que você está me contando isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Porque acho que você deveria saber. E porque... Ela fez uma pausa, desviando o olhar por um momento. Porque Augusto está arrependido. Não do divórcio, mas da forma como lidou com tudo. Especialmente com a criança. A criança tem nome, retruquei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. É Esperança. E é tarde demais para arrependimentos. Ele fez sua escolha. Marilda assentiu, parecendo genuinamente triste. Eu sei. Acredite. Eu sei como é ser deixada por ele. A diferença é que você tem algo que eu nunca tive. Uma parte dele que ficou com você.
Ela não é uma parte dele, disse, minha voz mais alta do que pretendia. Esperança é uma pessoa inteira, completa por si mesma. E ele deixou bem claro que não a quer em sua vida. As pessoas mudam, Aparecida. Às vezes precisam perder algo para perceber seu valor. Soltei um riso amargo. Está aqui como embaixadora dele, então? Veio preparar o terreno para uma reconciliação? Marilda pareceu genuinamente surpresa com minha sugestão. Não, não é nada disso. Augusto não sabe que estou aqui. Na verdade, se soubesse, provavelmente ficaria furioso. Então por que está aqui? Ela respirou fundo, seu olhar se suavizando. Porque acho que todo mundo merece uma segunda chance. Até mesmo um homem confuso e covarde como Augusto. E principalmente, porque acho que sua filha merece conhecer o pai, mesmo que ele não mereça conhecê-la. Suas palavras atingiram um ponto sensível dentro de mim. Nos últimos meses, enquanto observava a Esperança crescer e enfrentar seus desafios únicos, havia me perguntado várias vezes se estava fazendo a coisa certa ao aceitar o dinheiro de Augusto em troca de seu afastamento. Se um dia minha filha me culparia por não ter lutado mais para garantir a presença do pai em sua vida. Posso conhecê-la? Perguntou Marilda, interrompendo meus pensamentos. A Esperança. A pergunta me pegou desprevenida. Esta mulher, que tinha uma conexão tão estranha e indireta com minha vida, queria conhecer minha filha. Parte de mim queria recusar, proteger Esperança de mais complicações, mas outra parte, uma parte que eu não compreendia totalmente, sentiu que era o certo a fazer. Ela está dormindo agora, respondi, mas pode vê-la por um momento. Guiei Marilda até o quarto onde Esperança dormia pacificamente em seu berço especial, um de seus bracinhos estendido acima da cabeça num gesto de abandono completo que sempre me enchia de ternura. Marilda se aproximou silenciosamente, olhando para a pequena figura adormecida com uma expressão que não consegui decifrar. Talvez tristeza, talvez curiosidade, talvez algo mais complexo. Ela é linda, sussurrou. Tem os olhos dele, não tem? Os cílios, respondi automaticamente. E o formato do queixo. O resto é mais parecido comigo, graças a Deus. Marilda sorriu com meu comentário ácido, mas logo sua expressão voltou a ficar séria. Soube que ela tem necessidades especiais. Assenti, a dor familiar apertando meu peito. O parto foi complicado. Ela teve falta de oxigênio por tempo suficiente para causar alguns danos. Os médicos dizem que ela terá atrasos no desenvolvimento, dificuldades motoras, talvez outros problemas que ainda não podemos prever. E Augusto sabe disso? O advogado dele foi informado durante as negociações do acordo. Se ele repassou a informação, não sei. Augusto nunca perguntou sobre a condição dela. Saímos do quarto, deixando Esperança continuar seu sono tranquilo. Na sala, Marilda parecia ter algo mais a dizer, mas hesitava. Tem mais alguma coisa, não tem? Perguntei diretamente. Ela assentiu, sentando-se novamente. Ronaldo mencionou que Augusto anda perguntando sobre vocês. Não diretamente. Ele é orgulhoso demais para isso, mas de forma sutis, querendo saber se eu tenho notícias suas, se sei como a criança está. E você tem dito o quê? A verdade, que não temos contato regular, que apenas nos encontramos uma vez, meses atrás. Cruzei os braços, tentando processar aquela nova informação. Augusto perguntando sobre nós. Querendo saber, mesmo que à distância, mesmo que sem coragem de perguntar diretamente. O que você quer que eu faça com essa informação, Marilda? Que eu o procure? Que ofereça a filha que ele rejeitou em uma bandeja de prata? Ela balançou a cabeça. Não estou sugerindo nada específico. Só achei que você deveria saber. O que faz com essa informação é inteiramente sua escolha. Quando Marilda finalmente se foi, com a promessa de que não contaria a Augusto sobre nossa conversa, nem sobre sua visita à Esperança, sentei-me no sofá, minha mente um turbilhão de emoções contraditórias. Uma parte de mim, a parte ferida, amargurada, queria manter Augusto o mais longe possível de nossas vidas. Ele havia feito sua escolha e agora teríamos que viver com ela. Outra parte, a parte que via Esperança lutando diariamente para superar seus desafios, questionava se eu não estaria negando à minha filha algo importante. A chance de conhecer suas origens,
de ter um pai presente, mesmo que tardiamente. Fiquei ali, paralisada por essas emoções conflitantes, até ouvir o choro suave de esperança vindo do quarto, anunciando seu despertar. O som, tão familiar e precioso, me trouxe de volta à realidade mais imediata e importante. Minha filha precisava de mim. Enquanto a alimentava, trocava e conversava com ela naquela linguagem especial que havíamos desenvolvido, uma mistura de palavras simples, gestos e expressões que ela parecia compreender à sua maneira única. Tomei uma decisão. Não procuraria Augusto, mas também não impediria que ele se aproximasse, se fosse essa sua escolha. Por esperança, eu manteria essa porta entreaberta. O que eu não sabia naquele momento é que a vida tinha outros planos para nós. Planos que nenhuma decisão cuidadosamente ponderada poderia prever ou controlar. 2 semanas após a visita inesperada de Marilda, num sábado chuvoso típico do inverno mineiro, estava no shopping com Esperança. Era nossa pequena aventura semanal, uma chance de sair do apartamento, expor minha filha a diferentes ambientes e estímulos, como recomendado pelos terapeutas. Empurrava seu carrinho especial, projetado para dar suporte adequado à sua postura ainda frágil, conversando com ela sobre as luzes, as cores, as pessoas que passavam. Aos 7 meses, Esperança ainda não reagia como um bebê típico da mesma idade, mas havia seus próprios sinais de engajamento. Os olhos que se arregalavam com certas luzes, o sorriso que às vezes surgia quando ela reconhecia um som familiar. Estava tão absorta nessa interação que não percebi imediatamente a figura masculina que havia parado alguns metros à nossa frente, observando-nos com uma expressão difícil de decifrar. Quando finalmente levantei os olhos, meu coração parecia querer escapar pela garganta. Augusto. Mais magro do que eu lembrava, com mais rugas ao redor dos olhos, mas inconfundivelmente ele. Usava um suéter bege que eu nunca tinha visto, calças escuras, e parecia tão deslocado quanto eu me sentia naquele momento surreal. Por um instante, considerei dar meia volta e fugir, pegar Esperança e desaparecer antes que ele pudesse se aproximar. Mas meus pés pareciam grudados no chão, incapazes de obedecer aos comandos desesperados do meu cérebro. Ele deu um passo hesitante em nossa direção, depois outro. Parou a uma distância respeitosa, seus olhos alternando entre mim e o carrinho, onde Esperança observava o mundo com sua expressão séria habitual. Aparecida, ele disse finalmente, sua voz mais rouca do que eu lembrava. Eu não esperava encontrar você aqui. Evidentemente, respondi, minha própria voz surpreendentemente firme, apesar do caos emocional que sentia. Achei que você ainda estivesse no Rio. Voltamos na semana passada. O negócio lá não deu certo. Um silêncio pesado caiu entre nós. O burburinho do shopping continuava ao redor. Pessoas conversando, música ambiente, o barulho distante da praça de alimentação, mas parecia que estávamos isolados em uma bolha onde o tempo se movia diferente. É ela? Perguntou finalmente, olhando para o carrinho. Nossa, a menina? Notei que ele não usou o nome. Provavelmente nem mesmo o conhecia. Sim, esta é Esperança. Augusto assentiu lentamente, como se absorvesse não apenas a informação, mas o impacto completo do que aquele pequeno ser humano representava. Posso vê-la mais de perto? Hesitei. Parte de mim queria negar, proteger Esperança deste homem que a havia rejeitado antes mesmo de conhecê-la. Mas outra parte, talvez a parte que ainda acreditava na possibilidade de redenção, assentiu silenciosamente. Augusto se aproximou com cautela, como se temesse que eu mudasse de ideia a qualquer momento. Ajoelhou-se para ficar na altura do carrinho, finalmente vendo sua filha face a face. O que aconteceu em seguida me pegou completamente desprevenida. Os olhos de Augusto, aqueles olhos que eu havia conhecido primeiro como gentis, depois como mentirosos, encheram-se de lágrimas. Não apenas algumas lágrimas contidas, mas um choro genuíno, descontrolado, que ele tentava inutilmente esconder, cobrindo o rosto com as mãos. Ela tem meus olhos, ele conseguiu dizer entre soluços, e o queixo da minha mãe. Permaneci paralisada, incapaz de reagir a esta demonstração de emoção que nunca havia visto durante todo o nosso relacionamento.
Augusto sempre fora contido, quase frio em sua forma de expressar sentimentos. Esperança, por sua vez, observava aquele estranho com uma curiosidade cautelosa. Para minha surpresa, ela estendeu uma de suas mãozinhas na direção dele, um gesto que havia aprendido recentemente e que usava raramente, apenas com pessoas que via regularmente. Augusto olhou para aquela pequena mão como se ela oferecesse algo precioso e inalcançável. Não se atreveu a tocá-la, apenas ficou ali, olhando, enquanto mais lágrimas escorriam por seu rosto, agora envelhecido. Eu sinto muito, ele disse finalmente, levantando-se com alguma dificuldade. Sinto muito por tudo, Aparecida. Sei que não significa nada agora, mas preciso que você saiba. Você está certo, respondi, encontrando minha voz novamente. Não significa nada agora. Ele assentiu, aceitando minhas palavras duras como merecidas. Soube que ela tem problemas de saúde, dificuldades. Soube como? Pelo seu advogado? Não. Marilda mencionou algo para Ronaldo que me contou. Então Marilda havia quebrado sua promessa, ou talvez nunca tivesse pretendido mantê-la. De qualquer forma, não importava mais. Sim, Esperança tem desafios, confirmei. O parto foi complicado. Ela teve falta de oxigênio, o que causou danos cerebrais. Os médicos dizem que ela terá limitações, mas estamos trabalhando para minimizá-las ao máximo. Augusto fechou os olhos por um momento, como se absorvesse um golpe físico. Eu não sabia, não completamente. Quando assinei o acordo, sabia apenas que havia complicações, mas não a extensão. Teria feito alguma diferença? Perguntei, incapaz de conter a amargura em minha voz. Você teria decidido ser um pai de verdade em vez de apenas uma fonte de depósitos mensais? Ele não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que parecia vir de muito longe. Não sei, Aparecida. Gostaria de dizer que sim, que teria sido diferente, mas não posso. Tenho sido covarde por tempo demais para começar a mentir agora, mesmo para mim mesmo. Havia uma honestidade crua em suas palavras que me desarmou momentaneamente. Pela primeira vez desde que o conhecera, Augusto parecia estar sendo completamente verdadeiro. Sem pretensões, sem máscaras. O que você quer então? Perguntei. Por que veio falar conosco? Se foi coincidência nos encontrar aqui, poderia simplesmente ter seguido seu caminho. Eu não sei o que quero, ele admitiu. Quando vi vocês, meu primeiro instinto foi fugir, como sempre fiz, mas algo me impediu dessa vez. Ele olhou novamente para a Esperança, que ainda o observava atentamente. Talvez fosse ela, ou talvez eu finalmente esteja cansado de fugir. Um pedaço de mim, um pedaço pequeno e teimoso que havia sobrevivido a todas as decepções, quis acreditar nele. Quis acreditar que pessoas podiam mudar, que redenção era possível mesmo depois dos piores erros. Ela precisa de terapias especiais, disse, surpreendendo a mim mesma. Fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação precoce, coisas que o dinheiro da pensão ajuda a pagar, mas que exigem também tempo, dedicação, presença constante. Augusto parecia estar processando minhas palavras, tentando entender seu significado subjacente. Está me oferecendo uma chance de participar? Ele perguntou, hesitante. De fazer parte da vida dela? Não estou oferecendo nada, respondi com firmeza. Estou apenas constatando fatos. O que você faz com eles é sua decisão. Naquele momento, Esperança começou a ficar inquieta em seu carrinho, emitindo os pequenos sons que eu sabia serem precursores de um choro mais intenso. Era hora de sua medicação e de seu lanche. Nossa rotina cuidadosamente estabelecida não permitia grandes atrasos. Precisamos ir, disse, ajustando a posição dela no carrinho. Ela tem horários rigorosos para medicamentos e alimentação. Augusto assentiu, dando um passo para trás. Posso ligar para você? Para conversarmos mais em outro momento? Considerei recusar, encerrar ali mesmo aquela reaproximação inesperada. Seria mais seguro, mais limpo, mais condizente com a vida organizada que eu havia construído para mim e para Esperança. Mas então, olhei para minha filha, para seu rostinho sério,
para os desafios que eu sabia que ela enfrentaria à medida que crescesse. Desafios não apenas físicos ou cognitivos, mas sociais e emocionais. Questões de identidade, pertencimento, origens. Pode ligar, respondi finalmente. Anote meu número. Enquanto ditava os dígitos, observei o rosto de Augusto. Havia esperança ali, misturada com medo, arrependimento e algo mais. Algo que se parecia estranhamente com um despertar. Ele guardou o número cuidadosamente, como se fosse um tesouro frágil que pudesse se perder com o menor descuido. Obrigado, Aparecida. Sei que não mereço essa chance. Não estou fazendo isso por você, respondi, começando a afastar o carrinho. Estou fazendo por ela. E não é uma chance garantida, é apenas uma porta que não estou trancando completamente. Cabe a você provar que merece atravessá-la. Enquanto me afastava, sentindo seus olhos ainda fixos em nós, uma estranha sensação de leveza tomou conta de mim. Não era perdão, ainda não. Nem mesmo aceitação completa. Era algo mais sutil, porém igualmente poderoso. A sensação de que, pela primeira vez desde aquela noite no Hotel Del Rey, eu estava completamente no controle da situação. Não mais vítima, não mais abandonada, mas uma mulher fazendo escolhas conscientes sobre seu próprio destino e o de sua filha. O futuro ainda era incerto. Augusto poderia ligar no dia seguinte, ou nunca mais. Poderia tentar sinceramente construir algum tipo de relacionamento com Esperança, ou recuar novamente para a segurança de sua distância. Mas qualquer que fosse o caminho, eu estaria preparada. Porque o que eu descobri, naquele momento de confronto inesperado, foi que o abandono na noite de núpcias não havia me quebrado. Havia me transformado. E essa transformação, dolorosa como foi, tinha me dado uma força que Augusto jamais conheceria ou compreenderia completamente. O tempo tem um jeito curioso de nos surpreender. Isso é algo que aprendi ao longo dos anos, observando minha vida desenrolar-se em padrões que jamais poderia ter previsto naquela noite solitária no Hotel Del Rey. Esperança completou 5 anos ontem. Organizamos uma pequena festa no apartamento. Nada grandioso, apenas algumas crianças da terapia, Dolores, que agora mora em seu próprio lugar, mas continua sendo nossa âncora, Glorinha e, sim, Augusto. Ele veio com um presente cuidadosamente embrulhado, um conjunto de blocos coloridos especialmente desenvolvidos para crianças com dificuldades motoras. O tipo de presente que mostra que ele finalmente aprendeu a ver Esperança como ela é, não como gostaria que fosse. O caminho até aqui não foi fácil, nem linear. Depois daquele encontro no shopping, Augusto ligou, como prometido. Nosso primeiro encontro planejado foi na praça próxima ao apartamento. Terreno neutro, onde Esperança poderia estar em seu ambiente familiar enquanto eu observava de perto a interação entre pai e filha. Ele estava nervoso, desajeitado, completamente fora de sua zona de conforto. Trazia um urso de pelúcia imenso, desproporcional e inadequado para uma criança com as limitações de Esperança. Foi o primeiro de muitos erros que ele cometeria. Erros nascidos não de má intenção, mas de ignorância e inexperiência. Houve momentos em que quase desisti de permitir sua presença em nossas vidas. Como quando ele sugeriu, após apenas 2 meses de visitas esporádicas, que talvez Esperança precisasse de tratamentos mais avançados no exterior. Uma sugestão que, por trás da aparente preocupação, revelava sua dificuldade em aceitar as limitações permanentes da filha. Ela não está quebrada, Augusto, respondi, com uma firmeza que o surpreendeu. Não precisa ser consertada, precisa ser amada e aceita exatamente como é. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Vi algo mudar nos olhos dele, uma compreensão tardia, mas genuína, do que realmente importava. Nas semanas seguintes, ele começou a pesquisar por conta própria sobre a condição de Esperança, a conversar com especialistas, a participar de grupos de pais de crianças com necessidades especiais. E mais importante, começou a realmente conhecer sua filha. Não a versão idealizada que havia imaginado, mas a Esperança real, teimosa como ele próprio, com um senso de humor surpreendente que se manifestava nos momentos mais inesperados, apaixonada por música e cores vibrantes. Nossa relação também evoluiu.
embora de maneiras que nenhum de nós poderia ter antecipado. Nunca houve reconciliação romântica. Essa possibilidade morreu definitivamente naquela noite de núpcias. Mas emergiu algo diferente. Um respeito mútuo cauteloso. Uma parceria focada exclusivamente no bem-estar de Esperança. Ronaldo saiu de cena há cerca de 3 anos. Augusto nunca entrou em detalhes, mas pelo pouco que compartilhou, entendi que o relacionamento deles havia sido construído mais sobre fuga e negação do que sobre alicerces sólidos. Quando confrontado com as responsabilidades reais de sua nova vida, incluindo uma filha com necessidades especiais, Ronaldo optou por partir, repetindo o ciclo de abandono que Augusto havia iniciado comigo. A ironia não passou despercebida por nenhum de nós dois. Agora entendo um pouco do que você sentiu. Augusto me disse certa vez, enquanto observávamos Esperança em uma de suas sessões de fisioterapia. Ser deixado por alguém em quem você confiava. A diferença é que você escolheu conscientemente construir sua vida com base em uma mentira, respondi, sem agressividade, apenas constatando um fato. Eu apenas cometi o erro de acreditar nela. Ele assentiu, aceitando a verdade em minhas palavras. Você acha que algum dia vai conseguir me perdoar completamente? A pergunta pairou entre nós, carregada de todas as dores e complicações de nosso passado compartilhado. Não sei se perdão completo é possível ou mesmo necessário, respondi finalmente. O que importa é que encontramos uma forma de seguir em frente, por ela. E realmente encontramos. Hoje, Augusto é presente na vida de Esperança de maneiras que nunca imaginei possíveis naqueles primeiros meses de raiva e dor. Ele a leva para sessões de terapia 2 vezes por semana, participa de reuniões com especialistas e recentemente reformou sua casa para torná-la totalmente acessível para quando Esperança o visita nos fins de semana alternados que estabelecemos informalmente. Não é uma família convencional, nunca será. Mas é uma configuração que funciona para nós, que dá a esperança, a estabilidade e o amor de que precisa. Quanto a mim, encontrei meu próprio caminho de cura, embora diferente do que poderia ter imaginado. O trabalho com a editora Claridade evoluiu ao longo dos anos. De revisora, passei à editora e, eventualmente, me especializei em literatura infantil inclusiva. Livros que representam crianças com diferentes habilidades e desafios. Foi uma transição natural, inspirada pela minha própria experiência com Esperança. Há 2 anos, publiquei meu primeiro livro infantil, A Menina das Estrelinhas. Uma história sobre uma garotinha que vê o mundo de forma única e especial. Não é explicitamente sobre Esperança, mas carrega muito dela em cada página. O livro encontrou seu pequeno mas dedicado público, e agora estou trabalhando no 2º volume. O coração humano tem uma capacidade surpreendente de expandir e transformar a dor em algo diferente. Não necessariamente menor, mas mais manejável, mais integrado à totalidade de quem somos. A dor daquela noite no Hotel Del Rey nunca desapareceu completamente. Há momentos em que ainda a sinto, como uma antiga fratura que dói quando o tempo muda. Mas ao lado dela cresceram outras coisas. Orgulho pela mulher que me tornei, amor imenso pela filha extraordinária que criei e, sim, até mesmo uma certa gratidão pelos caminhos inesperados que a vida me conduziu. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela mulher de 45 anos, sentada sozinha na beirada da cama de hotel, chorando por um homem que não merecia suas lágrimas, eu diria: a dor que você sente agora não é o fim da sua história. É apenas o começo de uma jornada que vai te levar a lugares que você jamais imaginou. E embora o caminho seja difícil, você vai descobrir uma força dentro de si que não sabia que existia. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo que aquela noite de abandono não foi o fim da minha história. Foi apenas o começo de uma vida muito mais autêntica do que eu jamais teria tido ao lado de alguém que vivia uma mentira. Esperança tem 25 anos agora. Contra as previsões mais pessimistas dos médicos, ela conseguiu se formar no ensino médio, embora tenha levado mais tempo que seus colegas. Sua fala é lenta, às vezes difícil de compreender para quem não está acostumado, e ela ainda caminha com uma leve claudicação que nenhuma fisioterapia conseguiu corrigir completamente. Mas esses desafios nunca definiram quem ela é.
Minha filha é uma artista. Suas pinturas, com cores vibrantes e formas que parecem captar emoções mais que objetos, começaram a ganhar reconhecimento nos últimos anos. Arte inclusiva, alguns críticos chamam, mas ela odeia esse rótulo. É apenas arte, mãe. Ela me diz com aquele sorriso teimoso que herdou de mim. A inclusão deveria ser o padrão, não a exceção. Augusto e eu encontramos uma paz que nunca imaginei ser possível. Ele se tornou um avô dedicado para os 2 filhos de Ronaldo, que voltou para sua vida há cerca de 10 anos, após um período de reconciliação própria com sua identidade. Sim, a vida tem esses caminhos inesperados. O homem que fugiu com meu marido acabou sendo um aliado na criação da minha filha, especialmente após Augusto sofrer um derrame leve há 5 anos que o deixou parcialmente dependente de cuidados. É engraçado como a vida dá voltas, não é? Comentou Ronaldo certa vez, enquanto todos celebrávamos o aniversário de 20 anos de esperança. Quem diria que estaríamos todos aqui como uma família estendida e disfuncional, mas funcionando de alguma forma? E ele estava certo. Somos uma família. Não no sentido tradicional que a sociedade tanto valoriza, mas no sentido mais profundo e verdadeiro. Pessoas que se importam umas com as outras, que se apoiam através dos altos e baixos da vida, que encontraram uma forma de transformar dor em compreensão e ressentimento em aceitação. Dolores se casou aos 50 anos com um viúvo adorável, que conheceu dando aulas na faculdade onde ela eventualmente se tornou professora titular de literatura brasileira. Ela nunca teve filhos biológicos, mas considera Esperança como sua filha também, uma extensão do amor incondicional que sempre demonstrou por nós duas. Glorinha, minha fiel vizinha do 302, faleceu há 3 anos, após uma batalha corajosa contra o câncer. Em seu leito de morte, segurou minha mão e disse: "Lembra daquele dia que você voltou sozinha do hotel? Eu sabia que você ia ficar bem. Você sempre teve mais força do que pensava." E talvez essa seja a lição mais importante que aprendi ao longo desta jornada. Todos temos mais força do que imaginamos. Não aquela força idealizada dos filmes e romances que nunca falha ou fraqueja, mas a força real, humana, que chora, que duvida, que às vezes quer desistir, mas que de alguma forma encontra um caminho para continuar. Quando penso na mulher que fui naquela noite de núpcias, sinto uma ternura quase maternal. Queria poder abraçá-la e dizer que, apesar de toda a dor que sentia, havia um caminho à frente. Um caminho difícil, sim, mas também cheio de descobertas, alegrias e amores que ela nem conseguia imaginar. Sabe o que é mais curioso? Às vezes penso que devo agradecer ao Augusto por ter tido a coragem que eu não tive. A coragem de dizer não a uma vida de aparências, mesmo que da pior maneira possível. Porque no fim, minha jovem, não há nada mais triste que passar a vida inteira fingindo ser quem não se é. O abandono me ensinou a me encontrar. A rejeição me ensinou a me aceitar. E através da maternidade inesperada de uma criança especial, aprendi que amor verdadeiro não tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com abraçar completamente o que é real, imperfeito e autenticamente humano. Há alguns meses, Esperança me perguntou se eu mudaria algo no passado, se pudesse. Era uma pergunta carregada, feita enquanto folheávamos álbuns de fotografias antigos. Fotos dela pequena em sessões de terapia, fotos nossas com Dolores no pequeno apartamento da rua Sapucaí, fotos mais recentes com Augusto e até mesmo Ronaldo em celebrações familiares. Mudaria o abandono, o casamento, as escolhas que fiz? Repeti sua pergunta ponderando cuidadosamente. Não, respondi finalmente, com uma certeza que vem apenas de uma vida plenamente vivida. Não mudaria nada, porque cada dor, cada desafio nos trouxe até aqui, e aqui com você é exatamente onde devo estar. Ela sorriu, aquele sorriso que ilumina seus olhos antes de chegar aos lábios, e apoiou sua cabeça no meu ombro, um gesto que demorou anos de terapia para conseguir realizar com coordenação. Estou feliz que ele tenha ido embora naquela noite, ela disse simplesmente, porque se ele tivesse ficado, eu talvez não fosse eu, e eu gosto de ser eu, mãe, com tudo o que isso significa. Naquele momento, senti todas as peças da minha vida encaixarem-se perfeitamente.
Não porque tudo tenha sido fácil ou ideal, mas porque cada fragmento quebrado, cada esperança perdida e encontrada novamente, cada momento de desespero e cada pequena vitória, tudo isso criou um mosaico de uma vida genuinamente vivida. O abandono na noite de núpcias poderia ter sido o final da minha história. Em vez disso, tornou-se apenas o primeiro capítulo de uma narrativa muito mais rica, mais complexa e infinitamente mais satisfatória do que qualquer conto de fadas poderia ser. Então, quando me perguntam como superei aquela noite, respondo com uma verdade simples: não superei, integrei. Fiz daquela dor uma parte da minha história, não a história inteira. E no processo, descobri que a vida raramente segue o roteiro que imaginamos para ela, mas se estivermos abertos às reviravoltas inesperadas, aos desvios não planejados, podemos encontrar beleza e significado nos lugares mais improváveis. Minha história não é sobre abandono, embora tenha começado assim. É sobre encontrar força quando pensava não ter nenhuma, encontrar propósito quando tudo parecia sem sentido, encontrar amor em suas formas mais inesperadas e transformadoras. É sobre aprender que os finais são raramente definitivos, que os recomeços estão sempre disponíveis e que, às vezes, o que parece ser a pior noite da sua vida pode ser apenas o prelúdio para o amanhecer mais significativo. Então, se você está passando por seu próprio momento de abandono, literal ou metafórico, saiba disso. Você é mais forte do que imagina. A dor que sente agora pode ser transformada. E um dia, talvez você olhe para trás e veja que aquele momento terrível foi, na verdade, a primeira página de um novo e belíssimo capítulo. Como eu vejo agora, aos 70 anos, com meus cabelos brancos e minhas rugas que contam histórias de risos e lágrimas, desafios e triunfos, perdas e ganhos, uma vida completa, autêntica, minha. Uma vida que começou verdadeiramente naquela noite no Hotel Del Rey, quando um homem saiu pela porta e, sem querer, me deu a chance de finalmente me encontrar. E se há uma certeza que levo comigo enquanto continuo esta jornada pelos anos que ainda me restam, é esta. O pior tipo de abandono não é ser deixado por outra pessoa, é abandonar a si mesmo, seus valores, sua autenticidade. Isso eu nunca mais fiz, desde aquela noite de 1980. E essa, talvez, seja a maior vitória de todas.